Dentro dos algoritmos que a gente tem para impedir a ocorrência de deadlocks nos sistemas operacionais, nós temos os dois que nós vamos ver agora, conceitualmente. Existe a instância única para cada processo, quando eu vou poder apenas alocar uma única vez aquele alocar uma única vez aquele recurso para um processo. Para ele, nós utilizamos o algoritmo de grafo de alocação de recursos, que nós já vamos ver ilustrado. Para outro algoritmo de impedimento de deadlock, nós vamos ver também um algoritmo para múltiplas instâncias, quando eu tiver mais de uma instância de algum tipo de recurso sendo solicitado por um processo. Para eles, a gente vai utilizar, o sistema operacional vai utilizar o algoritmo do banqueiro. Vamos ver cada um deles. Primeiro, o algoritmo de grafo de alocação de recursos é quando você tem apenas uma instância de cada recurso, quando aquele recurso foi alocado para um processo, apenas para um processo. Então, além das arestas, que são aquelas setas que indicavam que recurso estava sendo solicitado por qual processo e que processo estava alocado para qual recurso, nós temos a outra aresta que nós vamos chamar a aresta de pretensão, que é quando futuramente aquele recurso pode vir a ser solicitado por um processo. Ela vai ser representada por uma linha tracejada. Então, quando eu tiver um recurso que requer um processo que está solicitando a seta, dessa forma está indicando que o processo I está solicitando o recurso J, RJ. Em algum momento no futuro, Então, em algum momento no futuro ele vai requerer ou solicitar aquele recurso. Se o processo solicitar o recurso, a aresta de pretensão é convertida em solicitação. Então, o processo estava pensando ou na possibilidade de pegar aquele recurso. Quando isso se confirmou, aí a pretensão que a gente tinha anteriormente se converte em solicitação e vai alterar o desenho da aresta ou da seta. Quando o recurso é liberado pelo processo, a aresta de atribuição do processo àquele recurso é convertida de novo em aresta de pretensão. Então, o processo aí que é inverso. Se a pretensão virou conversão, é convertida em solicitação. E se a atribuição é liberada, quando o recurso é liberado, é convertido novamente em pretensão. Os processos precisam anunciar a priori para o sistema quais recursos podem vir a solicitar. Então, se eu estou executando lá algum processo que está solicitando modificação na memória, então aquele processo pode já fazer a pré-solicitação daquele recurso que é a memória, que ele venha a requerer no futuro, para já deixar os algoritmos prontos para esse tipo de situação. Então, nós temos aqui a ilustração. Nós temos recurso R1, recurso R2, processo P1 e processo P2. Essas arestas ou as setas que estão tracejadas são as arestas de pretensão, que é quando P1 pretende utilizar o recurso R2, P2 tem a pretensão de utilizar o recurso R2. No futuro, e no caso aqui o P2 já está alocado, já está solicitado o recurso R1, mas só que o P1 está alocado, o recurso R1 está alocado para o processo P1. Tá? Então, dessa forma, a gente pode trabalhar de forma a evitar os deadlocks, como nós vamos ver, de uma forma que executa, impede que o deadlock venha a ocorrer. E eu posso, claro, esses algoritmos eles possuem fraquezas. Eu tenho que evitar, de alguma forma, que um recurso que está sendo alocado, R2 aqui, por exemplo, está sendo alocado para P2, mas só que P2 já está solicitando, tendo o recurso R1 alocado aqui. Então, posso ocorrer situações de deadlock e aí é que eu vou evitar. Aparentemente aqui aparecia um ciclo, e lá atrás eu falei que normalmente em grafos, quando houvesse um ciclo, há grandes possibilidades de existir deadlock. Neste caso, aqui não haveria deadlock porque eu não tenho os recursos alocados para R2 ainda, só tenho pretensões, as arestas tracejadas indicam isso. O algoritmo do banqueiro se refere ao quê? Ele tem esse nome, segundo a bibliografia, por causa de que um banco ele só pode alocar ou fazer empréstimos de recursos para clientes até um determinado limite do que ele possui.
ele não pode, o número de saques, o número de empréstimos que um banco tem, que um banco possui de seus clientes, não pode exceder a sua capacidade total de cobrir esses empréstimos ou esses saques. Então, ele serve para múltiplas instâncias de recursos. Cada processo deve declarar a quantidade máxima de instâncias de cada tipo de recurso que ele pode vir a precisar. Então, funciona mais ou menos como um banco. Você quer 1 milhão, então vou alocar para você 1 milhão, sendo que eu tenho a capacidade de emprestar 10 milhões. Assim também funciona no algoritmo. Eu preciso de 1 GB de memória, mas eu tenho 8, então eu vou alocar esse 1 GB de memória para você sem comprometer o restante de todos os meus recursos só para você ou exceder essa capacidade. Quando o processo solicita recursos, o sistema deve determinar se a alocação desses recursos deixará o sistema em um estado seguro. Lembrando que a gente tem que estar em um estado seguro para evitar que ocorram os deadlocks. Se deixar, os recursos são alocados, seja destinado a ele, a memória, processamento, o que é que ele venha a utilizar, memória de vídeo. Caso contrário, o processo deve esperar até que algum outro processo libere os recursos suficientes. Eu não posso conceder um empréstimo, que é justamente o algoritmo banqueiro faz, sem que eu tenha recursos para isso. Eu vou ter que esperar que alguém deposite lá as parcelas do meu empréstimo, no caso aqui são de recursos no SO, para que eu possa utilizar e arcar para outros processos, realocar para outros processos. Aí ele explica aqui o algoritmo que utiliza o conceito de matrizes aí. Então deve-se utilizar estruturas de alocação e implementação do algoritmo. O quê? N vai indicar o número de processos que estão solicitando M, que vai ser o número de tipos de recursos que possuem estão disponíveis. Disponível vai ser um vetor. Disponível vai ser um vetor de comprimento M, que é justamente o comprimento M, que é o total de recursos disponíveis aqui para serem utilizados por cada N de processos. Indica a quantidade de recursos disponíveis. Então, esse vetor vai indicar toda a quantidade de recursos que existem. Se disponível, né, o vetor disponível na posição J, lá qualquer, for igual a K, então existem o quê? Existem K instâncias do recurso RJ disponíveis. Se eu tenho um algoritmo ele na posição J, vamos supor a posição 50, um algoritmo de tamanho 50, na posição K for igual a K um número qualquer, então existe 50 instâncias do recurso RJ, que seria um recurso de memória. Existem 50 endereços de memórias disponíveis. E o max vai ser uma matriz, composta de quê? Por o número de processos, pelo número de recursos, que é o M lá. Define a demanda máxima de cada processo, o que cada processo está solicitando. Se o vetor, a matriz, aliás, na posição IJ, ou seja, recurso, processo, for igual a K, então o processo pode solicitar, no máximo, K instâncias, um número determinado de recursos RJ, na posição J. Então, os processos na posição I, aqui da minha matriz, só poderão solicitar K instâncias, um determinado tipo de instância no recurso J. Vai executar dessa maneira. E a alocação trabalha o quê? É outra matriz do tipo N, que é o número de processos, e M é a quantidade de recursos disponíveis. Define a quantidade de recursos alocadas correntemente para cada processo. Essa alocação é justamente do que se está utilizando naquele momento. Tem 8 GB, Laura, o máximo aqui na minha matriz max. Mas eu estou utilizando 4 GB, então ainda há, naquele momento, minha matriz de alocação é o quê? Que os N processos estão utilizando M recursos, que é 4 GB daquele que eu tenho disponível em max. Então, se a alocação na posição I da minha matriz e na posição J for igual a K, então o processo PI, na posição I, está atualmente em posse de K instâncias do recurso RJ. Então, o que eu quero dizer? Que aquele processo está ocupando aquele recurso, está utilizando aquele recurso naquele momento na minha matriz de alocação. E existe outro ainda que é a parte da necessidade, que é outra matriz do tipo N por M, N número de processos, M número de recursos disponíveis, indica os recursos remanescentes necessários para cada processo. Então, o que é que sobrou? Nós tínhamos a matriz de alocação, nós tínhamos a matriz max, a alocação, e a de necessidade. Então, diz o que restou, né, para cada, ou recurso remanescente para cada processo venha a querer solicitar aqueles recursos. A matriz de necessidade vai possuir, na posição I,
J, na posição I e J, o processo PI e o recurso J. Então, vai dizer que aquelas instâncias do recurso J podem poder completar a sua tarefa. Um processo solicitou X memória, mas eu preciso de 2X memórias. Então, a matriz de necessidade vai poder alocar, se existir, aquele recurso. Então, a matriz de necessidade, J, vai ser o quê? O tamanho máximo menos a alocação que está sendo usado naquele momento. O que eu tenho disponível, o máximo que eu tenho, o que está sendo utilizado, vai ser igual à minha necessidade. Vai ser igual ao restante, a diferença entre esses dois. Tá? Existem outros algoritmos, posteriormente vocês podem ver, mas os que nos interessam mais, são os mais comuns, são justamente esse aqui, que é o algoritmo do banqueiro. Dado toda essa abordagem que nós vimos de deadlock, os possíveis algoritmos utilizados para evitar deadlock, que situações a gente não quer que ocorram deadlocks, o que acontece quando definitivamente ocorre o deadlock? O que é que eu devo fazer? Então, quando o algoritmo detectar se existe deadlock, ocorrer algum problema lá no sistema, há várias alternativas para a solução. Então, informar ao operador, ou seja, quem está utilizando um servidor, o computador, o sistema, pode ser através de o quê? Através de uma mensagem. Quando a gente está utilizando o programa do Windows e aparece aquela mensagem, programa não está respondendo, trava a tela, aquilo é uma forma de informar, de mostrar ao operador, ao usuário, que ocorreu algum problema, possivelmente um deadlock naquela situação. Recuperação automática, justamente nos nossos sistemas operacionais modernos, isso acontece com bastante frequência. A gente nem percebe, mas eles já trataram diversos problemas aí e já vem tratando, assim que a gente liga o computador, problemas de deadlock sem que a gente nem perceba, ou que a gente percebe em curto espaço de tempo. O que é que ele faz? Encerramento de processo pode acontecer, ou preempção de recursos, que é a intercalação de recursos, a subdivisão de recursos pelo tempo que ele vai ser utilizado. É a forma de recuperar automaticamente. Eu posso também fazer um encerramento de processo, matar todos os processos. Quem já utilizou o Linux em algum momento, se você executar o comando kill-9 e o número do processo, por exemplo, se eu executar aqui kill-9, é o comando esse, eu já falei em outras aulas. Kill-9, ele vai fazer o quê? E colocar o nome do processo, número, aliás, 5676, ele vai matar aquele processo e vai fazer com que ele termine. E o sistema volta a um dado a um momento consistente. Matar um processo de cada vez até que o ciclo seja desfeito, desfazer aqueles ciclos dos gráficos que nós vemos. Então, assim, cortar uma aresta daquela, que é uma seta que indicava um recurso para o processo, então aí nós vamos ter o processo que vai acabar o deadlock, vai matar o deadlock. Em que momento matar os processos? Em qual situação é indicado que se mate? Prioridade. Quem é que está utilizando recursos, principalmente quem está no começo da fila, quem está solicitando mais recursos. Tempo de computação, e tempo adicional necessário para a conclusão. Aí o algoritmo vai fazer essa análise de quem merece morrer primeiro. Recursos utilizados pelo processo, qual tipo de recurso está utilizando, se é memória, beleza. Se é memória RAM principal, beleza. Mas se for registros, registradores, aí eu vou ter que pensar em como é que eu vou matar esse processo da melhor forma. Recursos necessários para que o processo conclua essa execução. Você precisa de muito recurso. Eu preciso fazer uma transferência de um HD para uma memória externa. Quantidade de processos a ser finalizado. Vai também fazer essa análise. E o processo interativo, o in-lote. Então, se ele vai ser feito em conjunto, em lote, ou se ele é feito aí de forma sequencial, de forma escalonada. Então, quando eu falo de preempção de recursos, então vou selecionar o quê? Uma vítima, que vai ser justamente quem é que eu vou cortar para poder dividir o tempo de execução dela para outro recurso e depois ela retornar de novo até terminar. Então, associado ao custo, eu vou determinar aí quem é que tem um custo menor, quem é que tem um custo maior, eu vou fazer essa análise. O algoritmo vai fazer essa análise. A reversão, sempre que eu executar a preempção, eu quero que ele volte para algum estado seguro, um estado consistente, que não leve a dados de forma inconsistente. E a inanição quer matar de fome, matar ele lá de fome esperando eternamente. O mesmo processo pode ser sempre escolhido como
vítima, então eu posso ter esse problema. Sempre que eu vou ter um processo que eu vou matar ele, então eu vou sempre matar ele e ele nunca vai chegar a um estado de poder ser executado, terminar a tarefa dele. Então eu posso fazer o quê? Incluir o número de vezes que ocorreu a reversão ao custo, e se eu chegar a determinado X, aquele processo P1 foi morto, foi executado, foi preemptado 10 vezes. Aí chegou a 11ª, aí não, beleza, agora eu vou ter que terminar de executar esse processo para evitar que ele fique aí eternamente esperando. Deve-se garantir que o processo só possa ser selecionado com vítima um número finito de vezes, e pequeno, né? Como eu dei o exemplo. E por esta aula, a nossa última parte desse módulo, temos aí as nossas dúvidas que serão tiradas posteriormente. Manda e-mail que lá eu respondo. Até a próxima.